Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, para a gente bater um papo, repercutir aí o mercado da bola. Antes de pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa o sininho, né, compartilha, deixa um comentário, essas paradas aí acabam dando uma força aqui para o canal, beleza? Bom, vamos falar de Vasco ainda, da novela da venda do zagueiro Léo Pelé. Qual a novidade? Primeiro eu trouxe que o Léo Pelé foi vendido, graças a Deus, para o Atlético Paranaense. Depois eu trouxe aí os reais valores da negociação, que foi ontem, né? Quase 10 milhões, 70% dos direitos do jogador, e que não envolveu lá o Hugo Moura. Só a saída do Léo Pelé, para mim, já é um assunto aí, uma notícia muito boa. Acho que boa sorte para o Léo Pelé lá no Atlético Paranaense, mas não tinha condições de manter esse jogador no elenco. Assim como saiu o Michael Rojas, enfim, o que está pegando agora? Agora a notícia vem lá do São Paulo, né? E aí a gente vai dar pano para manga essa venda do Léo Pelé. A página Nação Tricolor diz que o São Paulo estuda pedir à FIFA um transfer ban ao Vasco, proibir o Vasco de fazer qualquer tipo de negociação ou transferência. Né? O motivo é que o Vasco revendeu o zagueiro sem pagar sequer a metade da compra junto ao São Paulo. Quem comprou foi a empresa bilionária lá, né? Que uma galera ficou se arregaçando nas redes sociais, dizendo que os caras eram bilionários. Inclusive, o valor, né, da compra do Léo Pelé foi 17 milhões de reais. Na época eu falei que com um absurdo você pagar 17 milhões de reais num jogador comum como o Léo Pelé. Teve influenciador indo para as redes sociais dizer que a gente tá rico, o que é? Problema nenhum dar 17 milhões de Léo Pelé. Se acostumem, porque agora a gente vai ver isso acontecer demais. Então tá aí, né? A soberba fez muito desses filhos de rapariga, né, pagar com a língua. E pior que um monte de gente que não apoiou essa cachorrada também acabou sofrendo, como a gente sofreu nas mãos dessa empresa mequetrefe, né? O Vasco deu calote no São Paulo. Pagou nem sequer a metade do valor que deve da compra do Léo Pelé. 45% foi o que o Vasco pagou. Deve ainda 55%. Aí rola juros, multa, que faz essa dívida de 17 milhões aí ficar muito maior. Então, o São Paulo já havia acionado o Vasco na CBF, na CNRD, e agora o próximo passo é ir à FIFA pedir o transfer ban, pedir o bloqueio para que o Vasco não faça negociações. Um jornalista tricolor, né, que cobre São Paulo, Alexandre Zaqueta, desabafou sobre a situação em seu blog lá que fala sobre São Paulo. Abre aspas para o Alexandre. Esse é o cenário do futebol brasileiro. E ainda falam em união com times devendo aos tubos, enganando e sendo exaltados pela mídia, como é o caso do maior de todos os caloteiros, né? Ele fala dos devedores, que é o Corinthians, fecha aspas aí. O Corinthians está devendo um monte de time, o Cuiabá, né? Está devendo um monte de contratação que fez, está pagando ninguém o Corinthians, né? E continua contratando, é impressionante, deve mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais e continua montando um time forte e que se lasque se estourar lá na frente, né? Agora, beleza, eu acho que não tem que fazer a loucura que o Corinthians está fazendo, a gente tem que viver a realidade, né? Dos problemas que os clubes no Brasil estão enfrentando. Acho que um dos maiores problemas que ninguém tem comentado é os altos salários de jogadores, né? Então tem jogador mais ou menos, o jogador meia boca, recebendo muita grana ou cobrando muito dinheiro para jogar no Brasil. Tanto que vários jogadores sul-americanos estão vindo para o país. Está muito inflacionado, né, o valor pago, tanto na contratação quanto em salário de jogadores, tanto jogadores quanto técnico, tá? Então, isso é uma bomba que vai estourar lá na frente. Muita grana estão pagando aí para profissional que não merece receber nem um terço do que anda recebendo no futebol brasileiro, tá? Então tá aí a situação do calote do Vasco no São Paulo
que pode acabar em transfer ban. Vamos ver o que o Pedrinho, ou a gestão Pedrinho, vai falar ou vai se pronunciar, se vai soltar aquela notinha, aquela carta que ele gosta de soltar para o torcedor, explicando a situação da venda do Léo Pelé, que foi vendido fiado também. O Atlético Paranaense vai pagar em 5 vezes. E aí, essa grana vai ser direto para pagar a dívida com o São Paulo? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, como é que vai ficar essa situação. Uma última informação, quem está bem próximo de acertar com o Vasco é o atacante Joaquim Lavega, do River Plate do Uruguai. A informação vem da imprensa do Uruguai. O Galo estava interessado na contratação de jogador também, que na temporada jogou 37 vezes com a camisa do River Plate, são 12 gols, 4 assistências, e vem no 0800. Acho que uma das coisas que está fazendo com que a negociação do Lavega demore, a concretização, ou de fato ele assine com o Vasco, é o seguinte: o Vasco está pegando esse jogador de 19 anos por 0,800. Lembra que também está brigando pelo Wanderson lá do Internacional. Eu acho que o Wanderson, o Tietê e o Balbuena, se esses 3 chegassem, para mim, aí sim a gente teria 3 contratações. O Wanderson para jogar na frente, o Tietê para jogar no meio e o Balbuena para ser o xerifão da zaga. Aí eu acho que aí eu chamaria de reforço, eu chamaria de contratação. O resto que o Vasco está trazendo aí, para mim, é só aposta, é só refugo. Minha opinião. Então, o Tietê está praticamente já fechado com o Vasco, que já tem um contrato assinado. Então, só o Tietê até agora. Porque se você for pegar as contratações do Pedrinho desde a janela passada, são horrorosas. São horrorosas. Não me faz ter expectativa ou criar expectativa alguma. Mas vamos lá. A ideia desse Lavega aí é pegar ele no 0800 também. Vai sair de graça. Como ele tem um contrato, está em fim de contrato com o River do Uruguai, acho que ele deve ser vigente até o dia 31 de dezembro. Só depois que terminar o contrato, aí ele pode assinar um novo contrato. Então, por isso o jogador ainda não foi anunciado. Mas provavelmente estará aí no elenco do Vasco para 2025. O Lavega, jogador uruguaio lá do River Plate do Uruguai. Curte, se inscreve no canal, comenta o que você achou de tudo isso. Desejar para você um fim de semana abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.